Oi, pessoal, estamos iniciando nosso curso de elaboração de fichas técnicas. Meu nome é Viviane. Em primeiro lugar, eu quero deixar os meus contatos para vocês, porque vocês podem falar comigo tanto pelo meu Skype, quanto por esse e-mail, como vocês também podem usar a plataforma. Então, vocês podem falar comigo através de mensagens do fórum ou do chat. Então, vocês têm esses 5 meios para estar entrando em contato comigo para tirar alguma dúvida. E por mais simples que você possa achar sua dúvida, você não fique constrangido, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa. E é muito importante que quando a gente faça um curso, a gente realmente aprenda, realmente a gente saia com conhecimento em cima daquilo. Logicamente que esse não é o curso mais completo, né? Porque até mesmo pela limitação de tempo, mas eu procurei fazer um curso bem baseado, de uma forma bem sucinta, mas bem direcionada para o nosso objetivo, que é que vocês saiam daqui sabendo trabalhar com as fichas técnicas. Esses daí são os livros que eu utilizei, né, para estar montando o curso da gente. Então, é uma coisa que eu tenho muito trabalho, que eu faço com muito carinho. Toda vez que eu vou montar um curso, vocês podem ver, né, também quantos livros eu utilizei, 9 livros, que eu pegava um pedacinho daqui, outro pedacinho daqui lá, para poder montar um curso que fosse bem didático e dinâmico para vocês. Então, o que é que a gente vai estar vendo nesse curso? Em primeiro lugar, a gente vai estar vendo alguns itens importantes. Depois, como é que eu faço para converter receitas? Se eu pegar um livro de receitas, eu tenho como transformar isso numa ficha técnica, então eu vou ensinar vocês esse bizuzinho. Como é que eu vou pegar minha receita de um livro de receita, de um site, e transformar numa ficha técnica? E como preparar a ficha técnica em si. Então, vamos começar logo o trabalho, né? Então, vamos ver os índices importantes. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber por que eu preciso determinar certos índices. Eu vou ter que determinar para eu poder ter o meu controle na produção, o meu controle de perdas, o meu controle de custos e evitar desperdício de tempo e de mão de obra. Sim, uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu procuro ao máximo, porque eu sei muito bem como é parar, tá escrevendo e tal. Então, vocês vão ver com frequência que realmente os tópicos importantes vão estar todos nos slides. Então, você não precisa, na verdade, você estar imprimindo, você está copiando, Você pode só pelo seu slide, você pegar e acompanhar toda a aula, que todos os conceitos importantes vão estar aí. Então, eu procuro sempre fazer isso para evitar de você estar parando o seu vídeo para anotar alguma coisa que eu fale ou deixo de falar. Então, todo o conteúdo está nos seus slides. Então, quando eu tenho esses índices, eu vou evitar certas percas. E eu vou ter mais controle. Por exemplo, o que acontece? Às vezes você compra um peixe e o peixe não rende nada. Aí você não sabe se foi problema na distribuição, se foi problema na hora em que foi descongelar, se realmente foi aquele quilo que você liberou. Então, quando eu tenho esses índices de cocção, de correção, de rejeito e tudo, então eles vão me dar essa base para eu poder analisar se realmente o meu rendimento foi de acordo com o meu esperado. Vamos lá. Então, quais são esses índices? Esses índices são fator de degelo, fator de correção, fator de cocção, o índice de rejeito e o percentual de sobras. Vamos para o primeiro deles, que é o fator de degelo. Eu tenho duas situações. Existe o índice ou o fator de degelo e o percentual de degelo. Oi, e não é a mesma coisa? Não. Eles são fórmulas diferentes. Por quê? Quando eu digo que eu estou pegando um índice ou fator, eu estou pegando o peso bruto após o degelo, que na verdade aqui o correto é peso líquido após o degelo. E eu estou dividindo pelo peso bruto congelado. Isso é um índice ou é um fator? Quando eu estou pegando o percentual de degelo, eu já vou ter começado a fazer uma conta. Porque eu vou primeiro fazer assim, quanto foi que eu perdi? Então, depois que eu descongelei, quanto foi que foi de água? É a minha quantidade perdida. Vezes em dividido pela quantidade total. Então, são duas contas diferentes. Que tanto vai ter uma hora que vocês vão encontrar uma tabelinha que vai ter percentual. E eu deixei propositadamente para que vocês avaliassem isso. São duas coisas diferentes. Numa eu vou pegar o meu peso líquido e vou dividir pelo meu peso bruto. Aí eu vou encontrar índice ou fator.
E no percentual de gelo, não. Eu vou pegar a quantidade que eu perdi, vou multiplicar por 100 e vou dividir pela quantidade total. Daqui a pouco a gente vai fazendo os exercícios, então vocês vão entender bem direitinho isso. As perdas totais, eu novamente vou encontrar a mesma situação. Eu vou ter o índice ou fator de correção e eu posso ter também o meu percentual de perdas totais, usando o mesmo raciocínio. Então, peso líquido dividido pelo peso bruto, e aí eu vou pegar a quantidade perdida dividida pela minha quantidade total. Então, é essa a diferença de índice ou percentual. Aí, vocês aqui já estão observando. Então, nessa tabela daqui, é aquilo que eu falei para vocês. Então, eu tenho alguns cortes de carnes. Aí, eu vou ter o meu percentual de perda hídrica, que vai ser aquela diferença vezes 100 dividido pelo total. E o percentual total. Vocês observem uma coisa. Quando eu falo percentual hídrico e percentual total, no meu percentual total, ele está... Cadê meu mouse? Tá? No meu percentual total, ele vai estar o meu percentual hídrico mais o que eu perdi com aparas. Então, eu posso dizer isso, que o meu percentual é 3. Então, aqui, se eu fosse subtrair, eu ia ter tido 11% só de aparas. E os 3% só de água. Então, essa tabelinha, ela vai ter essa média. De quanto vai ser o meu percentual hídrico, quanto vai ser o meu percentual total. E também uma outra coisa interessante, principalmente para o pessoal que está entrando agora na área, algumas preparações indicadas para esses tipos de cortes. Certo? Então, é muito interessante também eu saber meus percentuais, porque às vezes muda de marca, muda de fornecedor, que está um preço mais barato. Só que, quando você vai avaliar o preço e o percentual, você observa que valia mais a pena aquele fornecedor anterior, ou vale mais a pena esse atual, que a gente vai fazer uns exercícios justamente para estar vendo isso. O fator de cocção. O fator de cocção, ele vai me mostrar quanto foi o rendimento do meu alimento. Então, ele vai pegar, desculpa porque desconfigurou aqui, ele vai pegar e vai, o meu PC, que é o meu peso do meu alimento cozido, pronto para servir, e o peso líquido, quanto foi que eu coloquei na panela. Então, aí eu vou ver, algumas carnes com molho, ela vai aumentar, e outras carnes que são grelhadas e tudo, a gente vai ter esse valor menor. Rejeito e sobra limpa. O índice de rejeito e o percentual de sobra limpa. O índice de rejeito, ele é feito pelo peso rejeitado sobre o peso distribuído. E o percentual de sobra limpa, ele vai ver quantas sobras tinha prontas após servir a minha refeição, vezes 100 sobre o peso distribuído. Qual é a diferença para quem ainda não viu essa parte? O índice de rejeito é o que foi posto no prato e o que o comensal deixou. E a sobra limpa, eu fiz 10 quilos de arroz, quando ficou pronto, vamos supor que foi um fator de cocção 3, aí tinha 30 quilos. Só que eu só consumi, só foi servido 20, ficou 10. Então, esse daí representa o meu percentual de sobra limpa, que foi o que ficou no pastru, que foi o que ficou lá na rampa. Então, isso é que é a sobra limpa. É o que não foi distribuído. E qual é a importância? O meu índice de rejeito vai ver com relação à aceitação do meu cardápio. E aí vai variar muito. Geralmente a gente utiliza esses percentuais. A gente procura que em coletividade sadia tenha umas taxas inferiores a 10% e as enfermas inferiores a 20%, certo? E o meu percentual de sobra limpa, ele vai ser produzido, ele vai ver para que eu não tenha um desperdício, tanto com o que foi produzido, com mão de obra, com tempo. Então, ele vai evitar que eu esteja produzindo algo que não é necessário. Então, esse é o meu percentual de sobra limpa. Certo? Caso 1, vamos lá para as práticas. Caso 1, sabendo que o peito de frango utilizado em uma UAN X teve o seu peso inicial 10 kg. Após o degelo foi de 8,8. Quanto seria o peso após o degelo em uma unidade que utiliza em média 60 kg? Então, primeiro eu vou encontrar o meu fator de degelo, que eu vou pegar 8,8 dividido por 10, 0,88. E vou multiplicar pelo peso total que eu utilizo. Então, 60 vezes 0,88, o peso líquido vai ser
e 52,8 quilos, certo? No segundo caso, a sua compradora pediu que você avaliasse determinado produto para ver a questão de custo-benefício e lhe deu as seguintes definições do produto. O produto A ele vai custar R$ 5,00 e o produto B custa R$ 5,20. Ambos tiveram um peso bruto inicial de 10 quilos. Após o degelo, você observou que o produto A perdeu 1,5 e que o produto B perdeu 0,8. Qual seria o produto mais apropriado para compra? Então, primeiro eu vou ter que calcular. Então, eu vou já observar o quê? Que o meu produto A, ele vai ter, quando eu jogo na fórmula, vai ter 15% de perda. E que o meu produto B, quando eu também jogo na fórmula, que a gente já viu a fórmula antes, vai dar 8% de perdas. Agora eu vou calcular o meu preço. Então, eu vou pegar o meu produto A e vou adicionar 15%. E o meu produto B, eu vou adicionar os 8%, que a gente já encontrou aqui. Vou multiplicar pelo preço de cada um e vou encontrar. Então, o que é que eu observo? Que o meu produto B, mesmo ele tendo um custo inicial 20 centavos mais caro, como a perda dele foi inferior, isso aí fez com que ele fosse um valor melhor. Então, nem sempre a gente comprando mais caro, nesse caso que a gente diz assim, o mais caro saiu mais barato. No caso 3, sabendo que o peito de frango utilizado em Mulan teve o seu peso inicial 10 quilos novamente, e após o degelo a limpeza total foi de 8 quilos, quanto seria o peso após a limpeza em uma unidade que utiliza em média 60 quilos? Então, foi feito um padrão lá, e aí foi, numa unidade pequenininha, foi feito isso. Aí a nutricionista ligou para outra, olha, fulano, tu não sabe a maior. Eu fiz aqui tantos quilos, fiz 60 quilos de coxa, de peito de frango. E aí, o que aconteceu é que eu tô achando que a perda foi muito alta, não sei o que, não sei o que. Tu já viste quanto é o teu fator aí, quantos quilos tu perde, bababá. A outra disse, peraí, vamos para as contas agora. Eu sei que eu tenho 10, quando eu coloco 10 quilos, depois que eu limpo tudo, ficar 8. Então, a primeira coisa que ela vai ver é o quê? Vai achar o fator de correção. Então, são 0,80. Tu colocasse quantos mesmo no fogo? Eu coloquei 60 quilos. Então pronto. Vezes o 0,80 do fator de correção. Então, vai ter que dar 48 quilos. Deu quantos? Deu 48. Então, tá dentro do que é esse peito de frango para essa marca. Certo? Entenderam porque é interessante? Não é somente assim para constar, não. Isso no dia a dia a gente usa. Caso 4. A sua compradora pediu que você avaliasse determinado produto para ver a questão custo-benefício. E lhe deu as seguintes definições de produto. O A custa R$ 5,00, o produto B R$ 5,20. Isso aí a gente já tinha visto. Ambos tiveram peso bruto inicial de 10 quilos. Após o degelo, você observou que o produto A perdeu 2 quilos e o produto B perdeu 1,8. Qual seria o produto mais apropriado para a compra? Vamos lá novamente. Então, a gente novamente vai ver isso aí. Então, a gente já viu o quê? Que ele pegou o produto A, novamente, viu 2 quilos de perda de 1,8 de outro, multiplica por 100, porque agora a gente vai estar vendo o percentual de perda. Depois a gente calcula o custo, viu que foi 20%, 18%. Quando a gente multiplica, a gente vai ver o quê? Que aqui vão dar 12 quilos vezes R$5,00 vai dar 60, e que no caso seguinte vai ser 11,8 vezes 5,20. Então, deu 61,36. Nesse caso, a gente observou o quê? Que ficaria melhor o produto que era mais barato mesmo. Quando a gente vai e coloca todas as diferenças, a gente viu que ficou R$60 o quilo. Certo? Caso 5. Calcule o peso líquido total servido aos seus clientes. O peso produzido foi 150 quilos. De rejeito, eu tive 17,3. Sobrou na Cuba 22,8. Então, finalmente, quanto é que foi realmente servido para o meu cliente? Então, eu vou pegar o meu peso produzido, peso já pronto, viu, gente? Depois que foi, levou para o fogo, papapá. Vou subtrair o meu peso de rejeito e vou subtrair a minha sobra na Cuba e no pastor. Quando eu faço essas contas, eu vejo que o peso líquido distribuído foi de 109,90 quilos. E aí, para quem já está trabalhando em unidade, você tem avaliado os índices da sua unidade?
Vamos agora ver a segunda parte. Vamos ver agora transportando receitas. Primeira coisa que eu tenho que conhecer quando eu vou transportar as receitas de uma receita caseira, eu tenho que conhecer sobre as medidas caseiras. Então, eu tenho que saber um copo americano, quantos ml, um copo duplo, a escumadeira pequena, média, uma concha grande, pequena, média, as colheres de sobremesa. Então, tudo isso eu tenho que primeiro ter noção do que representa. Porque às vezes eu já vi gente dizer assim, não, uma colher de sobremesa, aí coloca uma colher de sopa. Mas não era uma sobremesa, não, isso daqui não, isso daqui é de sopa. Então, isso daí tudinho você tem que ter essa consciência quando você está falando sobre medidas caseiras. E também você vai ter que observar o quê? Quando eu peguei aqui essa outra tabelinha, vocês estão vendo que todas as fontes eu estou colocando aí embaixo do que eu busquei na internet. Nessa tabela aqui de medidas caseiras, ela traz à mente da gente uma determinada situação. Porque, por exemplo, a gente diz uma xícara de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de açúcar refinado. Então, uma pessoa podia dizer assim, não, toda xícara de chá são 100 gramas. E não é assim. Por quê? Existe a densidade dos alimentos. Então, um alimento ele pode ser mais denso do que outro. Então, por isso é que a gente observa aqui nas medidas caseiras que uma xícara chá de farinha de trigo vão ser 100 gramas. Já quando eu olho, por exemplo, de baixo, uma de açúcar refinado já vai ser 150, açúcar cristal 170. Então, a gente também tem que ter noção disso daqui, de que há uma diferença para essa xícara de chá. Certo? A mesma coisa com as colheres de sopa. Então, uma colher de sopa de farinha de trigo é um peso, açúcar refinado, açúcar cristal. Então, cada um desses produtos vai apresentar pesos diferentes de acordo com essas medidas caseiras. Lógico que a única coisa que eu vou poder, quando for, é o líquido. O líquido, qualquer líquido, em xícara vai ser 180, em colher de sopa vai ser sempre 10, colher de chá sempre 3 ml. Então, que é um dos conselhos que eu dou é o quê? Você, quando for transportar a medida caseira, que não tiver uma tabela que você se baseie, pega aquele produto, coloca numa unidade caseira e pega uma balancinha, daquelas balancinhas mesmo de R$30 do supermercado, que é digitalzinha, você vai e coloca naquela balança e você já vê o valor disso daí. Então, uma boa saída para você poder conseguir transportar as receitas, certo? As travessas, eu também consegui essas unidades, que aí você faz o centímetro cúbico dessas travessas, de acordo com a altura que você coloque na travessa, certo? Porque aqui ele só está colocando o diâmetro. Então, você só ia encontrar o centímetro quadrado e não o cúbico. Outra coisa que eu também encontrei, essa outra tabela eu também achei interessante para vocês, que ela mostra algumas porções de frutas. Então, uma ameixa preta, 3 unidades, vai dar 30 gramas. Vermelha, 4 unidades. Banana, uma unidade média, dá 86 gramas. Então, também achei bem interessante essa tabela. E estou passando para vocês, para que vocês também vejam, né, algumas medidas aqui com relação às frutas. Agora, outra coisa que vocês também precisam entender na hora que vocês vão trabalhar com essas fichas de preparações. Vocês têm que entender também as classes das preparações. Então, vai ter uma hora que eu vou ter que classificar minhas preparações. Então, vou ter que colocar se é entrada, se é salada, se é prato principal, guarnição, acompanhamento ou sobremesa. Uma coisa importante que vocês devem reconhecer é o quê? A diferença que existe entre guarnição e acompanhamento. Entrada, todo mundo se liga muito, né? Tem algumas sopas que podem ser entradas, as próprias saladas podem ser dadas como entradas, mas quando chega aqui na guarnição e no acompanhamento, é que eu observo que as pessoas mais têm dificuldade. O que é que eu tenho que entender? Vamos a uma tradicional feijoada. Uma feijoada, para ser feijoada, eu geralmente tenho que fazer, pelo menos aqui no meu estado de Pernambuco, Recife, eu tenho que fazer uma guarnição de um couvezinho à mineira. Então, eu digo que couve à mineira está para a feijoada, assim como feijoada está para a couve à mineira. Então, eu digo que isso é uma guarnição. Por quê? Ela acompanha, ela combina com o prato principal. Já o meu acompanhamento é o meu tradicional arroz com feijão. Então, pode ser arroz com cenoura. Tem várias variáveis para esse meu feijão. Então, isso aí já é um acompanhamento.
Porque vai ter uma hora na ficha que eu vou usar esse conceito. Então, por isso eu resolvi dar uma abertura para isso. Determinando os meus per capita. Então, vamos lá. Quando eu vou determinar os meus per capita, muitos fatores vão estar relacionados com isso, que tem a ver justamente com o cardápio. Então, tem que primeiro ver qual é o sistema de distribuição, quais são os tipos de distribuição, as modalidades, qual é o meu cliente, qual é o meu padrão de cardápio. Por que isso? Isso aí vai influenciar muito. Eu vou dar um exemplo bem tradicional. Eu tenho um buffet em que eu só sirvo uma única salada. E eu tenho um outro buffet que eu sirvo 6, 7 saladas. Vocês acham que eu vou usar para aquela mesma, vamos supor que era uma salada de folha, uma salada crua, tradicional, daquela tomate, cebola, alface e pimentão. Vocês acham que eu vou usar a mesma quantidade num serviço que eu só tenho essa única salada, ou naquele serviço que tem 7 saladas e uma dessas saladas também é essa? Lógico que não. O que é que vai acontecer? Quando eu tenho 7 saladas, eu vou estar distribuindo o meu per capita naquelas 7 saladas. Então, vai haver uma diferença. Quando eu falo, por isso é que eu digo assim, que tudo isso vai influenciar. Por quê? Quando eu for fazer o meu per capita, eu já sei que aquele meu per capita foi dividido por 7. Então, quando eu vou calcular, eu já tenho que automaticamente multiplicar por 7, porque eu tinha 7 saladas ali sendo servidas. Uma outra coisa, outro exemplo que eu tenho que dizer. Eu tenho que avaliar meu cliente. Se só for criancinha, por sinal, criança só tem um N. Não tem 2 N's como eu digitei aí, não. Se for só criancinha, então o per capita vai ser menor do que homens que trabalham numa produção. Então, tudo isso vai influenciar na hora que eu estou determinando meu per capita. Como é que vai ser o serviço? Todos se servem ou eles são servidos por uma copeira? É livre a distribuição? Então, tudo isso vai influenciar na hora que eu vou estar determinando meu per capita. Um padrão mesmo de luxo, que ele tem várias variáveis. Geralmente, os per capita são pequenos, mas aí vai ser um padrão diferenciado para aquela preparação. Então, tudo isso é influência direta na hora que eu vou estar determinando meu per capita. Também, qual é o horário que está sendo servido? É um almoço, é um jantar? Então, quando eu estou observando o per capita, por isso é que os per capita são variáveis de unidade para unidade. Você pode ter uma média do que é gasto, mas você não vai ter aquele negócio fechado. Toda unidade no mundo vai usar esse mesmo per capita. Vai ser tudo diferenciado. Alguns exemplos de per capita. Então, açúcar para um suco, eu vou usar de 8 a 15% médio. Um açúcar para um bolo já vai ser de 12 a 18 gramas. Então, aqui tem alguns per capita bem gerais, que vão ajudar até nas atividades de vocês. Então, salada vai ter de ser de 50 a 120 gramas. Como varia, né? Mas vamos dar um exemplo. Uma salada crua, o per capita dela é muito mais leve, até mesmo pela densidade, que eu vou colocar folhas misturadas e tudo, do que uma salada cozida. Uma salada cozida é mais pesada. Almôndegas, aí eu coloquei um peso médio, bifes, um peso médio também para vocês, uma coxa com sobrecoxa. Então, aqui tá bem um resuminho da média que se gasta diariamente naqueles padrões mais gerais. No material de vocês, eu extraí um material de um livro, que é muito interessante, mas que ele não tem sido republicado, que é Alimentos Per Capita, das professoras da UFRN, que eu já usei muito esse material, e eu estou dando um exemplo de como é que ele está. Ele está o arroz, baião de dois, bolinhos, então eles vão colocando aqui o arroz para essas variações aqui, qual é o per capita médio. Então, ele também serve de uma base para vocês. Como é que eu posso determinar esses per capita? Eu posso fazer isso direto ou indiretamente. Então, eu posso determinar os per capita diretamente quando eu vou e através do cálculo do consumo e número de clientes. Então, eu peguei, liberei 10 quilos de arroz, passaram 200 pessoas. Sobrou tantos quilos de arroz cozido. E eu peguei e sei que o meu rendimento foi X, por isso é que eu falei na questão do fator de correção, tudo isso, porque eu vou ter que primeiro calcular, tá? Eu liberei 10 quilos de arroz, depois que ele tá pronto, ele deu 28 quilos, então eu tenho que ter esse controle.
para poder daí eu dividir pelo número de clientes. Ah, mas se eu pegar esses 28 quilos, 5 quilos eu não consumi. Voltou. Ah, e teve o que foi deixado no prato. Como é que eu vou adivinhar o que foi deixado no prato? Se eu tenho 10 itens que foram servidos, eu pego aquele meu que voltou no prato e divido por 10. E com isso eu vou pegar e vou encontrar qual foi a média do rejeito do arroz. E daí a forma direta que eu estou encontrando o meu per capita, certo? A indireta é quando eu pego as minhas receitas dos meus livros de receitas e transporto elas para a minha ficha. Que aí a gente vai estar vendo daqui a pouco o exemplo disso. Então, tem essas duas situações para determinação do meu per capita. Então, vamos lá. Um exemplo. Eu liberei 10 quilos, meu fator de correção foi 2,5, após o cozimento deram 25 quilos. Após a sobra que eu tive no pastor da curva foram 5 quilos. Total de refeições 180. O meu rejeito total foi 15 quilos e a quantidade de produtos foram 7. Na verdade, eu acho que eu corrijo esse total de rejeito total para 14 quilos. Foi. Que a conta ficou mais redonda quando eu fiz isso. Então, eu vou pegar e vou ver o cálculo. Então, o que é que eu vi? Fiz essas contas todinhas, aquilo que eu estava falando para vocês, olha. O meu rejeito total não foi 14 quilos, mas eu tinha 7 produtos sendo servidos na rampa. Então, eu tenho que deduzir que uma parte do meu arroz que foi produzido, que isso aqui foi um arroz, que o total do meu arroz que foi produzido também está dentro desses 14 quilos. Só que eu vou ter que fazer um módulo indireto. Eu vou pegar esses 14 quilos e vou dividir por 7. Então, com isso, vai me dar esses 2 quilos de rejeito desse produto X que foi liberado. Foi aquilo que eu estava comentando a vocês antes. Então, eu vou pegar e vou ver. Produzi 25, sobrou 5. Teve de rejeito 2, por causa dessa conta que eu fiz aqui com vocês. E vou dividir pelo número de refeições. Com isso, vai dar o quê? 100 gramas por pessoa do meu produto X liberado. Pelo método indireto, vamos lá para uma receita de um bolo. Essa receita de bolo dá 12 fatias. Eu vou pegar a farinha de trigo, 3 xícaras, o açúcar, 2 xícaras, o leite, 200 ml, a margarina, 250 e o fermento em pó, 1 colher. Essa minha receita não é para 2 pessoas, então eu fui para cá e vim para cá, fiz isso. Peso total para 12 pessoas. Lembra daquela outra tabela que está lá no comecinho? Então, eu peguei por aquela tabela e vi que eram 100 gramas que tinha em cada xícara de farinha de trigo. Multipliquei por 100. Vi que o meu açúcar, 2 xícaras, cada uma tem 150. Então, vai dar 300 gramas. O leite, 1 xícara. A margarina, 250. E o fermento em pó, 1 colher, 8 gramas. Depois disso, eu não encontrei para 25 pessoas, para 12 pessoas. Eu vou pegar isso daqui que eu encontrei para 12 pessoas e vou dividir por 12 e aqui eu já determinei o meu per capita. Então, isso daqui, deixa eu ver se eu consigo colocar a caneta. Então, pronto. Esse daqui é o meu per capita. Eu consegui depois que eu fui dividir por 12 a quantidade que eu dei de pesos, certo? Então, cada pessoa, ela vai estar nessa receita para uma pessoa e usar essas quantidades daqui. Agora, a gente vai entrar nas fichas técnicas de matérias-primas. Então, agora a gente vai juntar tudo que a gente já olhou. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender aqui. Existem dois tipos de ficha. Existe a ficha de matéria-prima e a minha ficha técnica. A ficha de matéria-prima é aquela ficha em que eu vou colocar minha coxa com sobrecoxa, marca tal, e vou colocar todos aqueles meus índices. É muito bom para controle, principalmente para magarefa, essas coisas assim. A senhora, a carne que a senhora liberou não deu. Por que não deu? Aí, não, porque eu perdi tanto de água e tanto com varas. Não, mas essa carne, aí você vai avaliar, não, mas essa carne média, eu tenho minha fichinha aqui e mostra que aquela peça de carne eu tenho X e Y valores. Então, esse fornecedor veio com uma carne muito ruim. Eu tenho como
Tem uma base para ligar para o meu fornecedor e reclamar, porque eu tenho esses controles. Então, ele é muito importante para a organização e padronização e controle dos meus produtos que são comprados. E a ficha técnica é a fórmula estabelecida pela gerência para produzir uma quantidade de produto determinada com qualidade conhecida. Se eu tenho uma ficha técnica direitinho, o meu funcionário vai sair de férias e a minha comida vai sair do mesmo jeito. Porque vai ter como outras pessoas irem lá e tirarem dúvida como é que está aquela preparação. Aí as vantagens da matéria-prima e técnica. A vantagem da matéria-prima é porque eu vou ter segurança na escolha dos meus produtos, vou saber melhor o meu custo-benefício, segurança na hora de avaliar o rendimento da minha receita. A ficha técnica ela vai viabilizar o custo, preço e venda, diminui o risco de manuseio e preparo e permite que qualquer pessoa possa produzir de forma correta. O que é que deve conter em uma e outra? Então, na matéria-prima, o nome, a classe, a embalagem, unidade, fator de degelo, de correção, tipo de preparação ideal. E a ficha técnica, o nome fantasia, o nome técnico que a gente vai ver e a classe. Viram agora porque eu falei logo cedo na classe? Por causa disso. O peso dos ingredientes, ficha de produtos, então o fator de correção, degelo e cocção, você pode colocar ou não, principalmente se você já tem uma ficha de matéria-prima. Porque aí já vai estar essa questão de correção, degelo, cocção já não, porque vai influenciar muito com a técnica que eu estou utilizando. Mas correção e degelo você já pode até ajetar aqui, então você pode até excluir, só deixar a cocção. Rendimento ou já pode padronizar. Por que rendimento ou já padronizar? Muitas unidades, elas trabalham com as fichas técnicas para 100 pessoas, padronizada assim. Eu já vi unidade que, como era uma coisa muito certinha, eles colocavam a ficha técnica, faziam com colunas. E já diziam de segunda a sexta, sábado e domingo. Então, eles já faziam assim. Também é uma forma de se trabalhar. Eu mesma já trabalhei com uma ficha técnica assim. Porque eu tinha uma unidade muito redondinha, que a gente já sabia que todo domingo ia ser 40 refeições, todo sábado, porque já era fixo aquelas pessoas que iam trabalhar. Então, a gente já fazia assim, era uma unidade bem pequenininha. Tempo de preparo, a técnica de preparo, equipamentos utilizados, utensílios e optativo, preço. Então, tudo isso a gente vai estar vendo. Por quê? A técnica os equipamentos utilizados é muito importante, porque muitas vezes você vai precisar de forno e você tem esquecido. E você não vai ter forno para trabalhar. Tempo de preparo, essa receita dá muito trabalho, vai demorar muito e eu quero uma coisa mais prática para esse dia, que é o final de semana. Então, tudo isso a gente tem que estar observando. Exemplo de matéria-prima. Então, aqui está um exemplo. Eu peguei a coxa sobre coxa, classe carnes. Ela vai em caixa com 18 quilos. Quanto é o meu degelo? Quanto foi minha correção? E quais as preparações ideais? Aqui está um exemplo de ficha técnica. Então, é aquilo que eu já falei para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, o código. Então, isso aqui, o G, eu utilizo geralmente para dizer guarnição. Então, guarnição 1. Então, o que é que eu fiz aí? Aí, às vezes, é um prato principal. Eu coloco PP01. Então, eu faço assim, porque já identifica de cara qual é o tipo de ficha que a gente está trabalhando. Aí, aqui, a gente tem o nome fantasia. Oi? Voltou? Vamos lá. O nome fantasia. Homostein. Certo? Então, o que é que acontece? Uma pessoa que lê isso aqui não vai saber o que é. Mas se uma pessoa lê isso aqui, vai entender. Vai dizer assim: pasta de grão de bico com óleo de gergelim e suco de limão. Então, foi traduzido o que é o nome, a fantasia. Um exemplo que eu amo, bolo prestígio. Mas aí uma pessoa não sabe o que é um bolo prestígio. Pode existir no mundo alguém que não saiba o que é um bolo prestígio, mas ele vai olhar assim: um bolo de chocolate muito delicioso, com um recheio de doce de coco com leite condensado, com uma cobertura de brigadeiro. Então, ele já vai visualizar o que é um bolo prestígio. Então, isso é um nome técnico. Aqui os utensílios,
que também é opcional. Os equipamentos, que também é opcional. Custo é muito interessante. Muitas vezes você não coloca nenhum custo total. Você coloca também só o custo per capita. Ou também chamado de PU, que é o preço unitário. Então, rendimento. Essa receita aqui era uma receita somente para a diretoria. Então, por isso precisava do rendimento. Senão, você poderia fazer, como eu disse, cortar esse rendimento e deixar já padronizado para 100 pessoas, alguma coisa assim. Energia, caloria, energia, carboidratos, proteínas, lipídios, também você escolhe. Na verdade, eu não tenho uma ficha técnica padrão. Eu vou ter fichas técnicas de acordo com a minha necessidade, com o que eu acho que realmente é necessário para aquele meu serviço. Vamos supor uma unidade em que tudo é feito no forno combinado. Para que eu vou ter um equipamento se tudo é cozido no forno combinado? Então, aqui eu peguei os ingredientes, né? Grão de bico, uma xícara. Então, 200 gramas, peso líquido, peso per capita, peso bruto per capita, peso líquido per capita, fator de correção 1. Mas vocês vão ver que vão ter outras fichas diferentes. Aqui eu coloquei o meu tempo, 18 minutos. Coloquei uma observação que alguns itens são de véspera. Coloquei o modo de preparo e uma coisa muito importante. Coloquei esta foto aqui. Porque eu já sei que todos esses pratos devem ser servidos dessa mesma forma. Então, padroniza a minha apresentação. Isso é muito bom para serviços mais elaborados, de luxo. Porque aí vai estar uma forma melhor. Aqui tem um outro exemplo de ficha técnica, que nós vamos fazer um exercício já agora. Então, vocês vão fazendo junto comigo. Ele vai ter um rendimento padrão para 100 pessoas, tá vendo? Aí eu coloquei o nome fantasia, o nome técnico, PU, os ingredientes, o meu per capita, o meu peso bruto, o meu peso líquido, o meu preço unitário e o meu preço total. Aqui vai estar o valor total, a foto e o modo de preparo. Então, a primeira coisa vai ser um estrogonofe de frango, isso. Estrogonofe de frango é um prato principal, é o meu primeiro prato principal, então será um. Aí, alguém que não sabe o que é estrogonofe de frango vai ler que é um frango em tiras com molho rosé. E vai ser padronizado para 100 pessoas, não esqueçam disso, tá? Aí, agora, meu estrogonofe de frango, meu frango em tiras. Aí eu fui e coloquei todos os meus ingredientes. Se isso daqui é um... Eu fiz essa formulazinha, porque aí à medida que eu vou colocando aqui, já vai calculando. Por isso é que tá com esses tracinhos aqui. E eu tô no material de vocês colocando isso daí, disponibilizando para quem queira. Porque às vezes a pessoa não lida muito bem com Excel. Então, essa tabelinha tá para vocês, tá? Aí vai ter o sassami. Aí eu vou pegar o sassami, o óleo, o sal, o tomate. Então eu coloquei todos os meus ingredientes aqui. Aí agora, além dos meus ingredientes, eu agora coloquei o peso em quilos. O meu per capita em quilos. Então, são 100 gramas. Então, ao invés de colocar 100, porque senão ia dar uma loucura aqui no final, eu vou colocar o meu valor, o meu preço unitário não vai ser em quilos. Então, uma coisa muito importante. Se eu vou usar quilos, litros, então tudo tem que estar quilos, litros, certo? Então, padronize esse tipo de unidade também. Então, eu coloquei 0,1, porque são 100 gramas, 5 gramas, então tudo isso eu transformei em quilo. Depois, eu peguei o meu peso bruto, aqui não é o meu per capita, aqui vai ser o meu peso bruto. Então, para 100 pessoas, olhem bem, para 100 pessoas, eu vou usar 10 quilos. Então, para 100 pessoas, vai ser essa quantidade. Aqui eu já estou usando os meus fatores de correção. E aí eu já vi o quê? Que o meu sassami, quando eu coloco meu fator de correção, vai dar 9,6. Então, aqui eu já estou com meus pesos líquidos da minha preparação. Agora, eu coloquei meus preços unitários. E aí, como está na fórmula, ele já vai calcular o meu preço total que deu. Então, para 100 pessoas, eu vou gastar 106,19. E para uma pessoa só, por quanto sai esse valor? Então, o meu PU, R$ 1,60.
Aí eu fui aqui, coloquei como era a receita, peguei da fonte do Tudo Gostoso, coloquei aqui, né, a foto, que a gente tem que, quando a gente pega arrego dos sites da vida, a gente tem que colocar a fonte. Então eu fui aqui, coloquei a fonte do Tudo Gostoso. E assim está feita a minha primeira ficha técnica. Uma coisa muito importante que vocês têm que ter é manter as fichas técnicas atualizadas. Principalmente quando é sistema, eu vejo muito, as meninas não atualizam as fichas técnicas. Aí a ficha técnica vai gerar a ficha de liberação do dia ou a lista de compras. Quando você abre a receita, tá tudo doido. Tá carne que não se usa, tá leite que não se usa, tá tudo misturado. Então, mesmo que você use uma adaptação das receitas, que geralmente é isso que a gente faz, eu tenho que estar abrindo minhas receitas e estar olhando. E aí, não, eu não vou mais usar filé de frango, eu vou usar sassami. Então, eu tenho que entrar nas minhas receitas lá e trocar onde está filé de frango e colocar o sassami. É muito importante isso, que vocês estejam com as receitas sempre de vocês atualizadas. Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado desse mini curso. Não é um curso muito completo, mas eu acredito que o que é necessário para que você tenha condições de fazer uma ficha técnica, eu consegui passar nesse curso. E eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, vocês sabem meus contatos e podem entrar em contato. Tá bom, pessoal? Até a próxima.